a lei. Né? Então, nós precisamos de boas leis. Nós temos boas leis, mas nós precisamos de leis cada vez melhores, e acho que é toda essa a ideia, a intenção dessa comissão. Então, endosso integralmente aqui essa proposição. Ainda nesse dispositivo, 563 e seguintes tratam de casos de nulidade de atos processuais. Como eu disse anteriormente, o processo penal tem que chegar no fim com a absolvição do inocente, condenação do culpado. O reconhecimento de uma nulidade processual é algo sempre ruim. Né? Por vezes tem que ser reconhecida porque houve uma desconformidade que eventualmente afetou o devido processo, o direito a um julgamento justo. Essas proposições do Ministério Público visam apenas deixar mais claro aquilo que já está claro na nossa legislação, de que se não tem prejuízo, não se reconhece nulidade, que é um princípio antigo, que vem lá do direito francês, inclusive foi incorporado no nosso direito. Também concordo com essas proposições, sem maiores dificuldades. Tá? Em relação à redação proposta para o artigo 567, eu tenho uma sugestão. Achei que a redação não ficou boa. Né? Eles propõem para o 567 a nulidade no caso de reconhecimento de incompetência, e aqui eles querem preservar os atos decisórios, como já é da previsão atual da nossa legislação, mas eu acho que a redação que eles colocaram não ficou muito clara, e eu tenho uma redação diferente. Eu proponho o seguinte: 567. Quando for reconhecida a incompetência, o processo deve ser remetido ao juiz competente. Na verdade, isso é bastante óbvio. Parágrafo 1º. A incompetência do juízo não anula os atos ordinatórios ou instrutórios, que é da previsão já da nossa legislação. Mas na redação que eles propuseram, isso acabou sumindo. Né? Parágrafo 2º. Conservar-se-ão os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que sejam ratificadas ou substituídas pelo juiz competente. Então, o juiz reconhece a incompetência, manda para outro juiz, o outro juiz vai acolher aquilo e vai, ratifica ou não. Isso é importante preservar os efeitos, porque, por exemplo, aquele caso de contas bilionárias do exterior. Vamos supor que o juiz se reconhece incompetente, sequestrou aquelas contas, o valor está sequestrado no outro país. Se entender que aquilo perde efeito enquanto não chega no juízo competente, tem um risco daquilo ser dissipado. Então a ideia permanece até que outro juiz decida. E o parágrafo 3º, para esse 567, no caso de incompetência reconhecida em instância recursal, deverá ser prolatada a nova sentença pelo juiz competente. Também é da nossa lei, na nossa prática atual. Acho que é conveniente colocar expresso em lei, já que se está tratando dessa questão. O artigo 17 trata de responsabilização dos partidos políticos. Os partidos políticos, como expressão de parcelas da vontade democrática, têm que ser preservados, por evidente. Eles não são, evidentemente, instituições que servem a si mesmos, mas são expressões de camadas políticas da sociedade. Agora, se eventualmente envolvidos institucionalmente em atos ilícitos, tem que haver alguma consequência prevista na legislação. Como já existe, por exemplo, infrações da legislação eleitoral, os partidos muitas vezes respondem por multas. Então, aqui é uma previsão do Ministério Público da possibilidade de imposição de multas ou sanções mais severas em casos mais graves, em que seja identificado não que a responsabilidade é exclusiva de um agente partidário, mas, de certa maneira, aquilo possa ser imputado à instituição. É como acontece hoje em dia na responsabilidade penal das pessoas jurídicas, né, na lei de corrupção das empresas, quando é possível fazer esse tipo de imputação. É um tema complicado, é uma questão complicada, mas, em princípio, eu concordo com essas proposições. O artigo 18 trata da criminalização do caixa 2.
né? E aqui é um tema recorrente. Evidentemente, existem vários projetos e deliberações e discussões a respeito disso. Eu, particularmente, sou favorável a essa criminalização, tenho uma posição muito clara. Eu acho que Caixa 2 muitas vezes é visto como um ilícito menor, mas é trapaça de uma eleição. Enfim, você receber recursos que não são contabilizados, quando se pode receber recursos contabilizados, a meu ver, não existe aí uma justificativa ética para esse tipo de conduta, e há uma carência da nossa legislação realmente em tipificar esse tipo de atividade. E essa carência acaba gerando suas consequências, no sentido de que, se isso não é criminalizado, é tido como permitido, quando de fato não é. Então nós temos aí até, às vezes até nesse caso da Operação Lava Jato, pessoas admitindo que a prática é disseminada. Espero que não seja. Mas, ainda assim, é necessário aí ter a criminalização dessa conduta, na minha opinião. Tá? Não tenho também propostas de redação para essa situação. O artigo 19, não tenho sugestões. O artigo 20 trata de sanção em demora de cumprimento de quebra de sigilo bancário. Também concordo integralmente, não acho nenhum tema polêmico. Do artigo 21 a 40, trata da ação de extinção civil de domínio. Esse é um tema relativamente polêmico. Existe uma discussão no âmbito da ENCLA, que é aquela Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, sobre isso. É basicamente você ter uma ação no processo civil que possa ser utilizada para decretar a perda da propriedade de origem e natureza criminosa. Tá? Fora do processo penal. Então, no processo penal, se a pessoa for condenada, o bem é confiscado, mas aqui é uma previsão fora do processo penal da possibilidade dessa decretação de perda. Lembrando que no processo penal, para se ter uma condenação criminal, a prova tem que ser acima de qualquer dúvida razoável, que é um standard probatório muito rigoroso, e a ideia, provavelmente, aqui é utilizar o standard probatório do processo civil, que é menos rigoroso. É uma questão relativamente polêmica, mas é um tema já em debate há muito tempo. Também aqui não teria sugestões específicas a serem apresentadas. Artigo 40 a 47 trata de questões basicamente estatísticas. Não tenho sugestões a serem apresentadas, os tribunais apresentarem relatórios de estatísticas sobre ações penais e sobre recursos em matéria criminal e de probidade. Eu concordo integralmente. Tema polêmico, o artigo 48 e 57 do chamado teste de integridade. Os norte-americanos, nas investigações criminais deles, eles utilizam muito aquilo que eles chamam de operações disfarçadas, undercover operations. Tá? Isso é muito utilizado em repressão ao tráfico de drogas. Isso que nós vemos em filmes norte-americanos, mas acontece lá corriqueiramente, de um policial sair disfarçado na rua para comprar drogas. Então ele vai, finge ser um consumidor de drogas, compra drogas de um determinado traficante e aquilo serve para uma ação criminal contra o traficante. Desde situações mais simples, dele sair na rua para fazer uma compra, desde casos mais complexos em que existe uma infiltração e um disfarce mais complicado. Isso é utilizado não só em casos de tráfico de drogas, mas em outros casos mais complexos. Tem a famosa história lá do Joseph Pistone, que era um agente do FBI norte-americano, que, utilizando o codinome de Doni Brasco, se infiltrou da máfia norte-americana em Nova York por 6 anos. E nessa infiltração ele tem que interagir com os criminosos. Tá? Esse é o tipo de uma operação disfarçada mais complexa. O que fez o Ministério Público aqui foi trazer essa prática com um nome diferente, sem nenhuma censura quanto à questão da modificação de nome, para o campo da administração pública.
aí poder submeter o agente público a isso que ele chama de teste de integridade, que seria uma situação simulada, que eu imagino, em que alguém, sobre um determinado controle, ofereça dinheiro a um agente público para testar, vamos dizer, a integridade desse agente público. Se o agente público aceita esse dinheiro, ele sofreria as consequências jurídicas decorrentes desse comportamento. É um tema complexo, complicado. Nos Estados Unidos, eles têm uma discussão interessante sobre essas operações, que eles discutem a título de entrapment, da armadilha. Eles falam mais ou menos o seguinte: olha, essas operações disfarçadas são legítimas quando elas servem para revelar um crime e não para criar um criminoso. Então, nesses casos de tráfico de drogas, por exemplo, quando um agente disfarçado policial vai numa grande organização criminosa comprar lá, sei lá, 100 quilos de cocaína, 1 tonelada de cocaína, é evidente que aquele agente policial disfarçado não está criando uma organização criminosa. Aquilo pré-existe. Ele está agindo apenas para colher uma melhor prova daquela prática delituosa. Então, eles têm uma série de cautelas para evitar que esse tipo de armadilha sirva para pegar um inocente, né, e não um verdadeiro criminoso. Aqui eu faria uma sugestão que talvez traga uma resguarda para esse tipo de prática no Brasil. Eu acho que submissão do agente público a esses testes de integridade deveria depender da presença de uma fundada suspeita de que aquele indivíduo está envolvido em alguma prática ilícita. Tá? Então, a minha sugestão seria a introdução de um dispositivo no seguinte sentido: a submissão do agente público aos testes de integridade dependerá da existência de fundada suspeita de seu envolvimento em crimes relacionados ao exercício da função. Né? Então, você evita que o Estado haja para criar criminosos e não para descobri-los. Né? Então, isso permite alguma espécie de salvaguarda, e eu acho que mais ou menos na linha do que se faz nos Estados Unidos, pelo menos em relação a essas operações disfarçadas. Só que para você ter uma consequência jurídica, e aqui me parece uma omissão do projeto, você precisa ter uma previsão normativa, porque não adianta nada o agente, for feita uma operação para descobrir um agente que aceita esses valores, e você não tem uma previsão das consequências jurídicas. E nisso eu acho que o projeto foi falho. É preciso ter um tipo penal específico. Então, a minha sugestão também seria a introdução no Código Penal de um dispositivo similar ao crime de corrupção, mas relativamente a esses testes de integridade. Minha sugestão seria, um artigo 317-A, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função pública ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem durante a realização de teste de integridade autorizado por decisão judicial. Tá? E aqui é uma outra cautela, que eu acho que, para que a conduta seja criminalizada, para esse teste de integridade, tem que ser autorizado por uma decisão judicial. Ele possa ser feito sem autorização judicial, mas aí a consequência é só administrativa. Para ter consequências criminais, para ter maior cautela, a necessidade que um juiz autorize previamente a realização da operação. Eu propus uma pena de 2 a 8 anos, melhor do que a do crime de corrupção. Capital Federal Brasil. Do nosso Código Penal. E a introdução também de um artigo, pode ser nesse mesmo projeto, ou pode ser na Lei do Funcionalismo Público, nos seguintes termos: constitui infração disciplinar grave, apenada com demissão, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função pública ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem durante a realização de teste de integridade. Tá? Eu acho que faltou no projeto ter essas previsões das consequências normativas, senão aprova o teste de integridade e aí fica um pouco sem consequências. Mas eu acho que esse é um tema muito polêmico, né? Até já ouvi de alguns parlamentares que essa é uma preocupação principal.
Talvez essa exigência de que haja uma fundada suspeita antes de submeter alguém a esse teste de integridade possa dissipar essas dúvidas e incertezas em relação a esse tipo de providência. Caminhando aqui para o final mesmo, artigos 58 a 61 trata da possibilidade de resguardar sigilo sobre alguém que noticiou a prática de um crime. Eu acho que isso é importante não só em administração pública, crime contra a administração pública, mas crimes de tráfico de drogas, né? Nós sabemos que acontecem nas periferias das cidades, não só nas periferias, mas principalmente nas periferias, assassinatos vinculados a tráfico de drogas, e é muito difícil encontrar testemunhas. Não porque elas não existam, mas porque a pessoa tem medo, né? Claro que se pode resolver isso com um programa de proteção a testemunhas, mas a inclusão de uma pessoa em programa de proteção a testemunhas representa um ônus tremendo para essa pessoa, né? Que ela tem que abdicar da sua normalidade, da sua vida, ser reinserida em outro local, que ela não sabe se ela vai ter condições econômicas para essa reinserção. Então tem um peso muito grande. E a ideia aqui do Ministério Público de poder ser resguardado esse sigilo de fonte em casos específicos. Tem que ter resguardos, tem que ter cautelas, salvaguardas, são importantes, porque também o acusado tem direito de se defender, e um dos direitos básicos de defesa é confrontar o seu acusador. Mas, em condições especiais, preservar a identidade dessa pessoa, eu acho que é mais relevante do que minorar, restringir com salvaguardas esse direito de defesa. Eu fiz umas sugestões aqui apenas pontuais, tá? Que esse sigilo, que essa possibilidade de resguardar o sigilo dependa também de autorização judicial. É uma nova redação para o artigo 58 do projeto. Basicamente, agregar ali a exigência da autorização judicial para resguardo de sigilo. E a possibilidade eventual dessa pessoa ser ouvida como testemunha em juízo, por videoconferência, com ocultação da identidade e modulação da voz. Tá? Aí eu tenho uma redação específica, mas a proposta é basicamente essa. Então, por exemplo, artigo 58. Na esfera administrativa, civil e criminal, poderá o Ministério Público, mediante autorização judicial, resguardar o sigilo de fonte de informação que deu causa à investigação. E aí segue o projeto. E um parágrafo 2º desse artigo 58. Se imprescindível, o informante confidencial poderá ser inquirido no processo civil, administrativo ou judicial, por videoconferência, resguardada a identidade e a imagem, com alteração do áudio para preservar o sigilo de fonte de informação, sendo vedadas perguntas destinadas a revelar sua identidade. E aqui eu queria pegar um gancho enorme com a vênia dos senhores, mas existe um projeto em gestação na Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção, do chamado whistleblower, que é basicamente a previsão legal de uma proteção jurídica àquelas pessoas que dentro de instituições públicas ou privadas, elas tomam o passo ousado de revelar atividades ilícitas ou crimes praticados no âmbito daquelas organizações. E o projeto visa exatamente proteger essas pessoas. Não é proteger o dedo duro, né? Você está protegendo alguém que está revelando crimes. Vocês têm, se tem exemplos disso, casos famosos, casos até filmados. Lembro aqui o caso que foi objeto de um filme de um diretor de empresa de cigarro que veio a público e revelou que a empresa tinha uma política deliberada de colocar produtos viciantes em cigarro para aumentar sua venda. E essas pessoas que tomam muitas vezes essas atitudes, não de dedo duro, mas atitudes corajosas, ficam sujeitas a perdas significativas nas suas vidas, seja eventualmente em processos, seja eventualmente em retaliações privadas,
seja até retaliações físicas, mas muitas vezes retaliações de perda de emprego, perda de salário, e é um tema que o Congresso tem que se preocupar mesmo. Esse é um tema muito importante. A Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro e Corrupção tem um projeto em gestação, que é um projeto muito bom, é um projeto que vem sendo trabalhado há mais de um ano, é um projeto relativamente complexo, e eu vou tomar a liberdade de apresentar aqui a relatoria, a presidência dessa comissão, para que seja analisado da possibilidade de se debater isso em conjunto ou em separado, o que se entender melhor. Doutor Moro, nós temos projeto tramitando na Câmara aqui. A representação do ENCLA vai ser convidada brevemente para participar da nossa comissão da mesma forma como Vossa Senhoria está fazendo. E nós estamos chamando do informante do bem, né, para portuguesar o termo, né, para não ficar com o termo americano. Né? E é justamente um sistema que permite a captação da informação. Obrigatoriamente essa informação tem que ser processada, e quer agente público ou privado tem que ter mecanismos de proteção, e vem com a matriz também americana, aonde quando há a recuperação de valores, este agente, quer público, quer privado, sobre decisão do juiz do feito, ele poderá inclusive receber uma remuneração, ele pode ter um prêmio, porque ajudou o país. Isso é na construção da conduta preventiva de combate à corrupção, e nós vamos tratar desse tema aqui. Perfeito. Esse projeto, até no âmbito da ENCLA, está sendo tratado mais de perto pela AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, tem a relatoria do projeto. Eu sugeria que chamassem até os envolvidos da AJUF nesse projeto para debater, é um tema muito importante. Por último, encerrando aqui, a parte de destinação de valores de publicidade, 62 e 65 não tem sugestões. E uma única sugestão pessoal que eu apresentaria aqui, aproveitando a oportunidade, que é um projeto que a AJUF já fez há um bom tempo, não chegou a ser apresentado no Congresso, que é a introdução de uma espécie de sistema de plea bargain no processo penal brasileiro. Não colaboração premiada. É apenas o caso de um acusado, a pessoa é acusada de um crime, e desde logo processo, e ele poder ter alguma espécie de negociação de pena perante a justiça e a acusação, aceitando a responsabilização dele com uma pena menor. É aquilo que se faz nos Estados Unidos, mas aqui não dependendo necessariamente de uma colaboração, porque muitas vezes a pessoa não tem o que colaborar, ela só tem o reconhecimento da culpa. E isso é importante para ela, que ela tem um benefício maior no processo, e por outro lado, isso também significa uma resolução mais rápida dos casos, é bom para a justiça, com menos custo, inclusive, ao contribuinte. Então, a proposta de introdução no Código de Processo Penal do artigo 395-A. E aí tem toda uma redação específica, mas dado aqui o tempo, eu vou tomar a liberdade de encaminhar daí por escrito. Mas a ideia basicamente é essa. Mais uma vez, gostaria de agradecer a atenção dos senhores e senhoras parlamentares, dos presentes, demais presentes nessa audiência. Peço desculpas aqui, mas o projeto é grande, né? Então a gente fica numa situação difícil aqui, falando bastante, e eu gostaria, evidentemente, de ouvi-los, né, e responder a todos os questionamentos que Vossas Excelências queiram eventualmente formular. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Luiz Sérgio Moro. Inclusive, talvez a gente tenha que começar a mudar o nome do projeto. 10 medidas não são 10 medidas, são muitas medidas. Canal Gamenes Brasil. A sua obrigado. O melhor dos brasileiros. Passando a palavra ao nosso relator, o deputado Luiz Lorenzoni, por 15 minutos, descontado 1 minuto que ele usou há pouco. É verdade. O volume de compromisso da agenda